Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas e sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional que estamos começando hoje. Uma nova série de devocional aqui comigo no meu Instagram, a série Mulheres da Bíblia. Vai ser um tempo muito edificante, vai ser um tempo, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Bom dia! Deus vai conversar muito com a gente, vai ministrar muito ao nosso coração. E do devocional passado, Mulheres Enraizadas, para esse eu demorei um pouco, porque eu estava em dúvida sobre qual devocional nós iríamos fazer. E eu coloquei em oração, coloquei diante de Deus, e eu tinha um determinado devocional no meu coração, mas sabe quando você não tem certeza? Bom dia, Ana, bom dia, Josi. Sabe quando você não tem certeza? Então eu deixei ali em stand-by até eu ter certeza. E um belo dia, eu limpando casa, tá? Veio na minha cabeça. Nós vamos fazer o devocional Mulheres da Bíblia e você vai começar com o livro de Esther. Mas eu tive a certeza absoluta ali. Então ali, né, eu já coloquei pra vocês. E como confirmação, eu tava conversando com a Gi. Não sei se ela vai conseguir entrar aqui agora no ao vivo, mas um dia antes eu tinha conversado com ela. Ela falou, Carol, volta os devocionais e tal. Eu expliquei, Gi, eu quero voltar, mas eu ainda não tenho certeza, eu não tenho clareza de qual devocional começar. E eu quero ter certeza, porque como eu falei pra vocês, gente, desde o início, quem acompanhou aqui o devocional anterior, isso aqui não é um projeto meu. Isso aqui não sou eu, Carol. Por quê? Porque eu tinha, né, dificuldade de constância. Eu tinha essa dificuldade de estar aqui todos os dias com vocês. É um compromisso, né, estar aqui ao vivo todos os dias, eu estando bem ou eu não estando bem. Então isso aqui não é um projeto meu. Isso aqui é um projeto de Deus. Isso aqui, esses devocionais, é uma ação minha em obediência ao que Deus me pediu. Então não é meu. Então eu não queria um devocional que eu escolhesse, eu queria algo que Ele tivesse escolhido para nós. E aí expliquei para ela, falou, vou colocar em oração também. Naquele dia mesmo de manhã, que eu tive esse direcionamento, né, eu chamei ela e eu falei assim, Gi, já sei qual devocional nós vamos começar e vai ser Mulheres da Bíblia, nós vamos começar com Esther. E ela falou assim, Carol do céu, conversei ontem com você e hoje eu aqui colocando você em oração, né? Porque a Gi, ela se colocou à disposição também para ser a minha intercessora, para orar pela minha vida, pelos meus projetos. Ela falou, eu colocando aqui você em oração, Deus me pediu para eu pegar um kit aqui que eu tenho. E ela tem um kit maravilhoso que as mulheres da Bíblia também. E um dos livros que tem lá é esse daqui, ó, A Mulher que Deus Usa. E ela falou, então é confirmação pra você e eu não tenho dúvida que eu tenho que te entregar esse box aqui, te emprestar pra você poder usar aí nos seus estudos. Então, não tenham dúvida, tá? De que este tempo que nós vamos ter aqui, esse devocional Mulheres da Bíblia, ele é um tempo que Deus trouxe pra nós. Muito bom dia, Mar, Regi, Marcilene, bom dia, meninas. Bom dia. Então, vamos começar, tá? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de Esther. Nos próximos 10 dias, Esther são 10 capítulos, nos próximos 10 dias nós vamos falar sobre Esther, tá? E nós vamos falar sobre a Bíblia, tá? Não é nada tirado da minha cabeça, não é nada disso, é sobre a Bíblia, tá? Então, abram aí o livro de Esther, que vocês possam ter um caderninho pra vocês, porque ontem eu estudando aqui o capítulo 1, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus vai trabalhar, gente. Deus vai tratar o nosso coração. Deus vai tratar muitas raízes em nós que precisam ser tratadas. Eu amo o livro de Esther. Eu já aprendi muito com Esther, mas a gente sempre aprende coisas novas, né? Eu tenho certeza que assim como eu já estou sendo ministrada, porque eu leio antes, eu estudo antes para trazer para vocês, vocês também serão, tá? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, tá? Então, Esther, capítulo 1.
Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano de seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, então durante 180 dias, Xerxes exibiu a todos as riquezas de seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Foram 6 meses de festa. Depois desses 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, aquela cidade, tanto os ricos como os pobres. E a festa durou 1 semana. Então, depois de 6 meses de festa, com todos os príncipes, governadores, todas as 127 províncias, ele resolveu dar 7 dias de festa para todos os moradores lá da cidade, sejam moradores ricos ou moradores pobres, tá? O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata e colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, e todos eles diferentes uns dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. E tem mais essa, tá? Todos eram hóspedes. Não ia embora. Eles ficavam ali no palácio 7 dias e 7 noites festejando. Agora presta atenção. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Ele estava bêbado, tá? Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zétar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha. Que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita. O rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei. E por isso ele ficou furioso. Eu vou ler de novo. O rei ordenou que os eunucos fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Ele queria exibir a sua esposa. Ele queria mostrar a todos como a sua esposa era bonita, como a sua esposa era formosa. E naquela época, não tinha esse negócio de mulher desobedecer o homem, não, gente. Né? Naquela época, no livro de Esther, nós vamos aprender sobre casamento, sobre feminilidade, sobre posicionamento, sobre obediência, sobre jejum, sobre oração, sobre muitas coisas que nós mulheres precisamos buscar hoje, tá? E como nós já sabemos, né? Deus criou o homem e depois criou a mulher. Deus deu ao homem um papel e deu à mulher um outro papel. E a palavra diz que nós mulheres, nós fomos criadas para sermos auxiliadoras, para sermos submissas ao nosso marido. E essa palavra submissão é estar sob a mesma missão, mas auxiliando. É uma submissão de cumprir o nosso papel dentro da nossa casa. Existe o papel de marido e existe o papel de esposa. Então, se hoje tá um pouco deturbado tudo isso, né? A gente tá
sendo resgatada, nós estamos aqui, vocês foram trazidas aqui para esse devocional. Eu estou sendo guiada por esse caminho, de voltarmos à nossa essência, de voltarmos à nossa identidade, de entendermos qual é o nosso verdadeiro papel como esposa, como mulher, como filha de Deus. Nós somos chamadas para esse tempo, né, de resgate. Mas naquela época era muito sério tudo isso. Naquela época, a esposa, ela não desobedecia ao marido, tá? Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questão de lei e de costumes. Então, antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os seus conselheiros. Portanto, mandou chamar esses conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Mermucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Vem aqui, minha princesa. E serviam como conselheiros íntimos do rei. Então o rei perguntou a ele: vem aqui, minha princesa, um pouquinho. Já a mamãe faz, tá bom? Que serviam como conselheiros do rei. Então ele perguntou: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Então o rei estava furioso, gente. Ele estava muito nervoso. Mas como ele não tomava decisão sozinho, ele perguntou para os conselheiros: o que eu faço numa situação dessa? E aí Mermucã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Mermucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte, as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser a rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam estes ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Mermucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse o chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Vamos lá. Vasti, gente, ela perdeu a coroa. Ela foi destronada do posto de rainha, porque ela desobedeceu uma ordem do seu marido. Vasti, meu Deus. Vasti era uma rainha. Ela ocupava uma posição de influência no reino. Ao mesmo tempo, aqui nessa versão não traz, mas em outras versões da Bíblia ela traz, que ao mesmo tempo em que o rei estava dando essa festa, a rainha Vasti também estava dando uma festa lá no lugar que ela ficava, tá? Porque aqui o rei e a rainha, eles ficavam em lugares separados naquela época, eles não ficavam juntos, eles não dormiam juntos, eles não
viviam juntos, tá? O rei ficava lá no palácio e a rainha no seu outro ambiente. Enquanto o rei dava uma festa aqui, a rainha dava uma festa para as mulheres dos seus convidados, tá? Então estavam acontecendo duas festas em paralelo ali no reino. E naquele momento que o rei pede para chamar ela, ela não vai, tá? E eu fui pesquisar por que ela não vai, porque eu queria entender o que deu na cabeça dela. Né? Só assim, hoje eu vou ser desobediente, hoje deu a louca que eu não vou, eu simplesmente vou obedecer porque eu sou rainha, porque eu posso, nada vai acontecer comigo, então eu só simplesmente vou obedecer a ordem do meu esposo? Eu acredito que não, porque ela sabia. Hoje nós vamos falar sobre Vasti, né? O capítulo de hoje é sobre vamos aprender com Vasti. Então, ela sabia as consequências de não cumprir uma ordem, porque ela não era boba. Ela conhecia o marido que ela tinha. Ela conhecia o rei ao qual ela tinha se casado. Rei Xerxes era conhecido como um rei que não era de muito fácil convívio. Tá? Ele não era um reizinho bondoso, fácil de conviver, não. Ele era conhecido como um rei difícil de convivência. E ela sabia das consequências da sua desobediência. E mesmo assim, ela resolveu ser desobediente. E eu fui pesquisar o que aconteceu ali, né? E eu descobri, então, que naquela época era uma questão de desonra para a mulher. Era... Me fugiu a palavra agora, mas não era certo que mulheres aparecessem na presença de homens se divertindo. Ainda mais homens bêbados, homens embriagados, tá? E aqui a gente vem um outro parênteses, né? Quantos casamentos estão sendo destruídos por conta do alcoolismo? Porque o rei, talvez ele teve essa atitude, sabendo disso, sabendo que era uma desonra para a mulher aparecer na frente de homens sem o seu véu. Ele pediu que ela fosse com a coroa, se mostrando, se exibindo. Então ele estava bêbado. Talvez ele não estivesse em sua plena consciência e ele pediu isso para ela. E ela preferiu ir em favor da honra dela, dos princípios dela, dos valores dela, do que obedecer uma ordem do rei. Então ali ela tinha uma decisão que ela precisava tomar na mão dela. Ela precisava tomar uma decisão. Assim como nós também precisamos tomar decisões no nosso dia a dia. E ela tinha uma decisão que ela precisava tomar. Ou ela obedecia ao marido dela e ia contra coisas que ela acreditava, ou ela desobedecia o marido dela, mas ela honrava aquilo que ela acreditava. As duas formas, Vasti como uma rainha, como uma mulher de influência, porque aqui como traz, né? Meu rei, se você deixar essa desobediência por isso mesma, como que vão ficar as outras mulheres? As outras mulheres do reino, elas vão ver isso que a rainha fez e elas também vão se sentir no direito de desonrar, de desobedecer. O que vai virar o nosso reino se as mulheres, a partir de agora, começarem a achar que elas podem qualquer coisa? Então, Vasti tinha uma decisão na mão dela para tomar. E naquele momento ali, qualquer uma das decisões que ela tomasse, ela iria ser uma influência. Se ela fosse só de coroa, sem o véu, talvez ela também... Isso aqui é uma ministração minha, que eu fui ministrada ontem pelo Espírito Santo, tá? Então, talvez ela fosse na presença do rei e ela mostrasse para as outras mulheres, olha, então os nossos valores não importam, tá? Obedecer ao nosso marido está acima de qualquer coisa. Então, se ela fosse, talvez pudesse ser isso que ela ia ensinar as mulheres, que ela ia influenciar as mulheres, né? Mas se ela não fosse, ela também iria, como ela não foi, ela também estava dizendo às mulheres que as mulheres podiam fazer qualquer coisa. Olha isso, gente. E ela não foi. Ela não foi e ela foi destronada. Ela perdeu o trono dela e o rei Xerxes, ele emitiu esse tratado aí dizendo que todas as mulheres deviam obedecer às ordens dos seus maridos. E, gente, aqui tá um ponto importante que eu quero falar com vocês. Eu fiquei com isso na minha cabeça ontem.
Porque, assim, aqui é forte demais, né? Tipo, a mulher, ela perdeu o casamento. Então, ela passou por um divórcio. Porque ela não obedeceu o marido. Tudo bem. Filha, vem aqui com a mamãe. Eu vou fazer, vem aqui. Gente, pra mim é muito desafiador esse horário das 6, porque eu levanto da cama, as crianças vêm atrás de mim. Então, por isso que eu falei ontem que eu não sei se nós vamos manter esse horário. Vem aqui, filha, vem aqui com a mamãe. Ah lá. Mas vamos continuar aqui pra gente terminar. Então, é muito... Deixa eu só pegar a Sofia, gente. Espera só. Não sai. Aguenta aí que eu tenho uma coisa importante pra falar com vocês. Filha, espera só um pouquinho. A mamãe já vai fazer a mamãe. Senta aqui, pastor. Espera um pouquinho. Não vai dar, não, gente. Esse horário das 6. Então, olha só. Eu já tô terminando, tá? Já tô terminando. É muito importante que eu quero falar agora com vocês. Eu fiquei muito encucada com isso ontem. Mas muito. Vocês não têm noção o quanto eu fiquei encucada. Porque a gente sabe que, tipo, aconteceu um divórcio ali, né? O rei Xerxes, depois ele vai buscar a rainha Esther, ela vai ser a sua segunda esposa, como a gente vai ver aqui. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas então, o que ela deveria fazer naquela situação, afinal de contas? Né? O que ela deveria fazer? Eu tô toda arrepiada, gente. E eu fiquei ali pedindo pra Deus, pedindo pro Espírito Santo ministrar. Gente, e me veio assim muito, muito claro isso. A rainha Vasti, ela não foi uma mulher sábia. Porque a mulher sábia, ela não vai tomar uma decisão precipitada. A mulher sábia, ela não vai simplesmente desobedecer às ordens do seu marido. Ou simplesmente obedecer às ordens do seu marido, passando por cima do que ela acredita, passando por cima dos valores dela. Mas a mulher sábia, e a gente vai ver isso mais pra frente aqui no livro de Esther, no decorrer dos próximos dias, a mulher sábia, ela busca a resposta em Deus. E Vasti não foi uma mulher sábia. Vasti foi uma mulher tola. Ela foi uma mulher corajosa, concordo. Ela foi uma mulher muito corajosa, porque ela precisou de coragem para desobedecer à ordem do rei. Por uma questão de honra dela. Ela precisou de coragem, porque ela sabia as consequências. Então, sim, ela é uma mulher corajosa. Mas o que custou a coragem de Vasti naquele momento? O que custou a coragem dela? Vão ter muitos momentos na nossa vida que nós vamos precisar voltar alguns degraus pra gente não perder toda a nossa vida, pra gente não perder toda a nossa história, pra nós não sofrermos toda uma consequência que vai mudar a nossa história, que poderia ter sido evitada naquele momento. Mas então, como ela poderia agir? Eu não sei. Mas eu sei que ela tinha escolhas. E ela escolheu 8 ou 80. E a mulher sábia, a mulher que edifica o lar, a mulher que Deus nos chama para ser, ela não é essa mulher 8 ou 80. Deus está trabalhando em nós a sabedoria. Vasti foi uma rainha destronada. Vasti passou por um divórcio. Vasti foi impedida de estar na presença do rei. Vasti perdeu tudo o que ela tinha. Porque ela não foi uma mulher sábia. Mas, Carol, então o que ela podia fazer naquela situação? Nós vamos ver no decorrer dos próximos capítulos o que ela podia ter feito naquela situação. Mas eu sei que ela não foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher tola. Ela agiu com tolice. Porque a nossa luta, de nós mulheres, ela é com o nosso joelho no chão. Mas 2 minutinhos, filha. 2 minutinhos, mamãe vai terminar. Então, mulheres, nós vamos ter muito mais.
Vai ser muito forte esse devocional. O livro de Esther, ele vem confrontar, ele vem nos ensinar muitas coisas, tá? Eu quero que vocês leiam com calma depois e eu quero que vocês orem sobre o que nós vamos trabalhar aqui. Porque o devocional é isso. É você ler a palavra, é você orar a Deus. Quem ainda não conhece o livro todo de Esther, se quiser ler aí antes, pode ler, porque vocês vão entender o que eu tô falando hoje aqui. Sobre a tolice da rainha Vasti. Porque ela devia ter consultado primeiro a Deus sobre o que ela deveria fazer. E não ter tomado uma decisão por conta própria. 8 ou 80. Ou isso ou aquilo. Porque vão ter muitas vezes na nossa vida que pra gente moldar o nosso casamento, que pra gente moldar o nosso marido, que pra gente ter as coisas que nós desejamos ter, para que nós possamos viver as promessas que Deus tem pra nossa vida, a gente vai precisar engolir em silêncio certas coisas. Mas que Deus vai honrar isso depois. E nós vamos ver nos próximos dias porque que Esther é conhecida por sua sabedoria. Porque que Esther ficou tão conhecida como um exemplo de mulher feminina, de mulher sábia, de mulher posicionada, de mulher temente a Deus. Nós vamos conhecer nos demais capítulos como que Esther moldou o coração do rei Xerxes, que era um coração endurecido. Mas para hoje, o que eu quero pedir para Deus, para trabalhar no nosso coração, é a nossa tolice. Para que nós possamos ser edificadas como mulheres sábias. Como mulheres que saibam edificar o seu lar. E não como mulheres que, por um ato de coragem excessiva, vão botar tudo a perder. A minha oração para nós hoje é essa. O meu clamor a Deus hoje é esse, na minha vida, para que eu seja uma mulher cada dia mais sábia. E para você que está aqui assistindo esse devocional, que você também possa acessar a sabedoria que vem de Deus. Então vamos orar? Querido Deus, querido Pai, eu quero nesse momento te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o meu coração e o coração de todas essas mulheres que o Senhor trouxe para acompanhar esse devocional. Deus, que a partir de agora o Senhor possa vir a arrancar toda a raiz de tolice da nossa vida, toda a raiz de tolice do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa tratar o nosso coração, que o Senhor possa tratar a nossa mente, que o Senhor possa olhar para dentro de nós e ministrar o nosso coração. Tire fora, Pai, lança fora toda a tolice, para que possamos ser mulheres sábias, mulheres que edifiquem o seu lar, mulheres que busquem primeiro ao Senhor antes de qualquer decisão. E que possamos, a partir de hoje, aprendermos muito com o livro de Esther. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por estarmos aqui na tua presença aprendendo com a tua palavra, que eu tenho certeza que será grandiosa em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Eu vou deixar uma tarefa para vocês lá no nosso grupo de devocional agora. Quem quiser viver o extraordinário de Deus nesses próximos dias, vai assistir o devocional, vai fazer oração, vai fazer as tarefas, tá? Eu tenho certeza que serão dias intensos que nós vamos viver aqui. E eu espero vocês amanhã. Um beijo.